Abril de 2015. Primeira parte. Os 4 elementos. Sri Aurobindo. Eu sou Sri Aurobindo. Irmãos e irmãs, aqui e alures, instalemo-nos, primeiro, na paz em nosso acolhimento comum, na presença do Espírito do Sol. Silêncio. O quadro de minha intervenção presente face, diretamente, como Melquisedeque do ar. Há numerosos anos, eu evoquei, com vocês, o choque da humanidade. Como, talvez, vocês o vivam, sabem ou o veem, esse choque da humanidade está em curso. Vocês não estão, unicamente, no anúncio, mas, bem mais, em plena revelação, e, portanto, revelação dos elementos, também, em todos os seus aspectos, nomeados os cavaleiros, assim como foi escrito no Apocalipse, mas, também, de maneira figurada, em inúmeras tradições e civilizações. O choque da humanidade, qualquer que seja o estágio de sua aceitação ou de sua recusa, passa por certo número de etapas que eu não vou voltar a desenvolver, mas, bem mais permitir-lhe situar-se nisso, para ajustar-se ou, eventualmente, modificar, por apelo, sua atribuição vibral. Minha intervenção será pontuada, eu diria, de maneira não habitual, por alguns silêncios. Esses alguns silêncios são destinados apenas a penetrar em vocês, pelo fogo vibral de nossa presença una, para imprimir, em vocês, a vivência desses conceitos. Cada uma das etapas do choque, a título individual ou coletivo, traduz-se pelo aparecimento prioritário e majoritário de um dos elementos de seu corpo, como dos cavaleiros. A recusa, primeiramente, corresponde, precisamente, ao elemento terra, que é demasiado importante. A negação de realidade corresponde ao elemento água. A raiva, assim como a negação, corresponde ao elemento fogo. E, enfim, a aceitação, corresponde ao elemento ar. Há, portanto, uma correspondência total e adequada entre o estado de sua confrontação nomeada face a face, entre o eterno e o efêmero. Conforme a manifestação essencial de suas emoções durante este período, você pode, então, daí deduzir o estado de avanço, se posso dizer, de seu choque pessoal. Retomemos. Silêncio. A recusa está em ressonância com o triângulo da Terra. Ativando o triângulo da Terra, pelo que acaba de ser exposto por Mestre Felipe, vocês vão, então, pacificar a recusa. Pela ativação do triângulo da água vocês vão melhorar e fazer desaparecer a negação. A raiva será apaziguada pelo triângulo de fogo. A aceitação e a graça, e os agradecimentos serão vívidos pelo triângulo do ar, isso, quaisquer que sejam sua origem estelar, ou suas linhagens estelares. Por exemplo, quando o comandante diz para pôr Cristo à frente, isso quer dizer o quê? Não é, simplesmente, um mecanismo de pensamento, mas é um ato concreto que vocês vão realizar, seja pelo canal mariano, mas, de maneira mais direta, ativando, por si mesmos, e na ordem que eu acabo de dar, os 4 cavaleiros de sua cabeça, o que propicia e realiza o coroamento pelo Espírito do Sol, que lhes permite, então, fazer voltar os triângulos elementares à sua quintessência, ou seja, os 4 pontos situados de um lado e do outro, na frente, atrás, à esquerda e à direita do ponto do centro da cabeça. Ao ativar esse chakra específico, não unicamente vocês ativam a fonte de cristal, mas, além disso, vocês vivem o coroamento pelo Espírito do Sol e põem seu coração em modo de coração ascensional, pelo fogo vibral do coração, que põe fim ao fogo vital e, também, a confusão manifestada por alguns de vocês entre o fogo vital e o fogo vibral. Isso lhes dará, então, um esclarecimento e uma resolução de suas percepções psicológicas e espirituais. Cada elemento que eu lhes dou vem, portanto, ilustrar e demonstrar que o choque da humanidade pode ser, doravante, vivido individualmente, de maneira extremamente rápida, que os faz passar as etapas do choque, se já não foi feito, com uma facilidade que eu qualificaria de desconcertante. Assim é a graça da luz, quando a luz está suficientemente presente nesse mundo, o que é o caso, doravante.
Eu vim, simplesmente, para especificar esses alguns elementos, que os remete à leitura ou à escuta do que havia sido dado, há alguns anos, concernente ao choque da humanidade, que lhes dá, portanto, o meio de situar-se e de superar o que há a superar, para pôr em adequação o eterno e o efêmero ou, se preferem, de encarnar o supramental, não, unicamente, na totalidade, o que já é o caso para aqueles de vocês que estão liberados, mas de verificar, por si mesmos, para aqueles aos quais esse não é o caso, de viver, de maneira mais direta, seu próprio desaparecimento, seu próprio apagamento, quer seja ao nível da pessoa, ao nível de suas crenças restantes, ao nível de seu comportamento e ao nível de todas as suas relações. Aí também, como disse Mestre Felipe, cabe a vocês ver, experimentar e demonstrar-se, a si mesmos, a realidade do que eu acabo de enunciar. Se, em relação a isso, existem questões, eu responderei com grande prazer. Mas não se esqueça, sobretudo, de ir rever, de algum modo, porque isso vai se iluminar de uma nova luz, o que eu havia dito há alguns anos, concernente ao choque da humanidade. Questão: parece-me que você falou da graça, você pode desenvolver? A graça é a adequação total do fogo do espírito ou fogo vibral, que permite transcender, de maneira definitiva, o que pode restar de fogo vital. Há, portanto, necessidade de identificação desse fogo vital, que se manifesta, justamente, pela ativação, na ordem que eu acabo de dar, dos 4 elementos ou dos 4 cavaleiros. Você pode imaginar que, se eu lhes dou isso agora, após todos esses anos, é que vocês chegaram ao ponto de basculamento. Assim, você terá a oportunidade, por si mesmo, de ver o resultado e de situar-se, instantaneamente, na evolução de seu próprio choque individual. Aí também, isso concorrerá, portanto, para o estabelecimento da graça e, portanto, para o estabelecimento da infinita presença, de maneira estável e definitiva, o que permite, de algum modo, antecipar o apelo de Maria e a êxtase, o que lhe dá uma percepção concreta e real em sua carne e em sua vivência. A graça é um estado de evidência no qual a fluidez é onipresente, no qual os presentes da luz são onipresentes, no qual o mental está em repouso, no qual as emoções não têm mais lugar de ser, no instante em que você está totalmente vivo, totalmente transparente e totalmente responsável. A humildade é a marca de sua presença nesse mundo, a simplicidade também, em suas relações e suas interações nas quais o coração é colocado à frente e nas quais Cristo é colocado entre vocês dois, ou entre você e qualquer situação que seja. Aí está a graça e em nenhum outro lugar, para que o conjunto de sua vida, no que resta dela nesse plano, seja uma bênção permanente, um estado de graça quase permanente e uma capacidade para instalar-se de si mesmo e por si mesmo, independentemente de qualquer alinhamento, independentemente de qualquer exercício, de assentar-se em seu coração, com Cristo. Questão: alguns podem fazer vai-e-vens de grande amplitude entre as etapas 1 a 4. Sim. A amplitude não é o sinal de uma resistência mais importante, mas, eu diria, bem mais, de uma mobilidade importante. E essa mobilidade, mesmo se possa aparecer como incômoda a viver ou incômoda a ver para aquele que a vê do exterior, é apenas, de fato, a capacidade da consciência para evoluir, cada vez mais rapidamente e cada vez mais livremente. Não se deve, portanto, ficar alarmado pelo sentimento de ir de um extremo ao outro, mas, bem mais, aí também, olhá-lo como um evento natural e normal, que lhe dá a ver, real e concretamente, o resultado de seu próprio posicionamento. Você pode, efetivamente, repassar, muito rapidamente, da negociação à recusa ou da raiva à resolução. Do mesmo modo que era possível ir do si ao ego e do ego ao si, fazer idas e vindas entre essas duas posições, é, efetivamente, possível viver algumas etapas do choque, por vezes, de um extremo ao outro, com extrema rapidez. Aí também, você constatará, se pratica isso tal como eu disse, uma modificação muito rápida da amplitude e da importância desses estados extremos, que o estabiliza em um ou no outro dos estados. Silêncio.
Permitam-me depositar em seu coração, e esse será o meu modo de saudá-los, o fogo vibral do coração em seu coração, diretamente. Silêncio. Eu os saúdo e digo-lhes até breve. Mensagem atemporal.